Olá, sejam muito bem-vindos à retrospectiva 2021 do CREFITO 1. Um ano de muitos desafios, um ano de muitas dificuldades, principalmente em virtude da pandemia da Covid-19. Mas temos muitas conquistas, temos boas notícias. E quem melhor para fazer uma retrospectiva e nos relembrar de tudo que aconteceu ao longo de 2021 do que o próprio presidente do CREFITO 1, o Dr. Silano Barros. Dr. Silano, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui nessa retrospectiva. Eu sou quem agradeço, Álamo, pela oportunidade de conversar com você, com a Ascom, Assessoria de Comunicação do CREFITO 1, e, obviamente, com todos os profissionais da circunscrição e fora da circunscrição do CREFITO 1. Muito bom. E se você nos acompanha no site, nas nossas redes sociais, deve se lembrar que a retrospectiva do ano passado foi feita de forma remota, justamente porque a pandemia estava num momento bem complicado. Se você não lembra, vamos relembrar você. Roda aí, edição. Doutor, não dá para fazermos uma retrospectiva sobre 2020 sem tocarmos no assunto novo coronavírus e a Covid-19, né? E o CREFITO 1, ao longo desse ano, precisou tomar uma série de medidas e de ações para salvaguardar os pacientes e os próprios profissionais. É isso aí. Doutor Silano, publicamos esse vídeo que acabamos de mostrar no dia 2 de janeiro desse ano, né? Justamente porque a pandemia estava com números muito assustadores, muito graves, né? Então, na época, nós resolvemos que seria mais prudente gravarmos a nossa retrospectiva de 2020 de maneira remota. Mas, graças à vacinação, né, e a diminuição dos números de casos, podemos estar hoje aqui juntos, sem máscara, né, tomando todas as devidas medidas sanitárias de proteção para podermos conversar. Então, dito isto, na sua opinião, 2021 foi um ano mais desafiador do que o ano de 2020? Então, Álamo, são anos bem distintos, cada um com seus desafios. Em 2020, a pandemia assola o planeta Terra e países como o Brasil e outros mais não estavam preparados para uma resposta rápida e imediata. Ainda bem que tínhamos o SUS, embora que mal utilizado, em virtude de todo um exército de profissionais na atenção básica que não foram utilizados devidamente, mas graças ao SUS, o caos no país não foi ainda maior. Eu, inclusive, aproveito a oportunidade para me solidarizar com as famílias das vítimas das mais de 600 mil mortes no Brasil, não é? Ao mesmo tempo, em 2020, nós, os profissionais da área da saúde, fomos os soldados da linha de frente, de retaguarda, de todo o enfrentamento à pandemia da Covid-19. E também com muita tristeza lembramos que perdemos muitos desses soldados, desses combatentes. Sejam eles fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da limpeza. Bom, muitos desses combatentes nós perdemos para a pandemia. Outros tantos ficaram sequelados e outros se trataram e voltaram para o fronte, para a linha de combate. Foi desafiador o ano de 2020, foi muito desafiador, nós comentamos isso na retrospectiva, né, do ano passado. Tivemos que criar imediatamente, né, o gabinete de gerenciamento de crise aqui no CREFITO 1, mudamos toda a forma de atendimento, de presencial para remoto, fechamos subsedes e delegacias e transformamos o DEFIS em uma pauta única, de fiscalização única, que era com foco na pandemia. Já no ano de 2021, outros desafios apareceram, como, por exemplo, a vacinação. Embora a vacina ela chegou rápido, né? A ciência vive um outro momento, a evolução ela é exponencial. Inúmeras vacinas foram desenvolvidas, mas no início nós tivemos uma grande dificuldade no governo brasileiro em adquirir e distribuir essas vacinas. Os profissionais da área da saúde tiveram prioridade,
Mas cabia aos municípios, às secretarias de saúde municipais, a fazer o esquema de vacinação, obedecendo a uma distribuição da Secretaria Estadual de Saúde e a uma lei, que determinava todo o processo de imunização criada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde. E alguns municípios colocavam fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais dentro da prioridade e outros municípios não colocavam. E isso foi realmente algo desafiador, porque enquanto Conselho Regional, responsável por fiscalizar as ações da fisioterapia e da terapia ocupacional nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, realmente foi desafiador esse momento, assim como também fiscalizar o processo de que os estados, os municípios e os estados faziam para repor o profissional na linha de frente, né? Os tipos de contratação que eram realizados por esses municípios e estados e, primordialmente, um novo desafio que surge em 2021 e que vai ficar para 2022 e seguintes, que é da sequela do Covid, né? E aí vem uma nova pandemia, a pandemia de sequelados, né? Que é o que nós chamamos de sequela do pós-Covid ou long Covid ou Covid longa. Então, o CREFIT-1 já começou a fazer visitas pelos municípios, os 677 municípios da sua circunscrição, na tentativa de conversar com secretários municipais de saúde, prefeitos, sobre a importância dos centros de tratamento pós-Covid, para realmente identificarmos as sequelas que a população traz consigo e tratar essas sequelas buscando a funcionalidade humana. O senhor falou muito rapidamente aí com relação à questão das vacinas, né? Eu acho que o profissional que está nos acompanhando, ele deve lembrar que no início, até mesmo por conta da baixa quantidade de vacinas que estava sendo distribuída, nem todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais conseguiram logo de cara a se vacinarem, né? E houve uma grande preocupação dos nossos profissionais com isso aí. Relembre, por favor, quais foram as medidas que o Conselho tomou para tentar viabilizar essa vacinação desses profissionais o mais rápido possível à época. Então, Álamo, no início, como você bem falou, as vacinas chegavam, mas não chegavam em quantidade. Os profissionais de saúde foram colocados como prioridade, todo ele. E realmente não tinha vacinação para todos os profissionais da área da saúde. Então existiam as prioridades da prioridade, né? E nesse caso, aqueles que estavam nas urgências, emergências, UTIs. Bom, foi preciso em alguns momentos a gente intervir junto ao Ministério Público, fazer as queixas, né, tanto no Ministério Público Estadual, nos 4 estados da circunscrição do CREFIT-1, como no Ministério Público Federal. Então, a priori, não foi, em alguns locais, não houve necessidade de intervenção, mas em outros, nós precisamos intervir, sim, inclusive, de forma muito firme, no posicionamento do CREFIT-1 através dos ofícios GAPRE. Mas o que mais nos preocupou foi à medida que essas vacinas foram chegando e já era suficiente para ir, né, fazendo uma abordagem a outros profissionais que já estavam ali na retaguarda e mesmo assim estavam sendo negadas a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em alguns municípios. E aí nós só conseguimos, Álamo, reverter esse processo a partir do momento que nós notificamos o Ministério Público do Trabalho. Então, para que o nosso profissional entenda bem o que foi que aconteceu. Nós notificamos o Ministério Público Federal em alguns casos, Ministérios Públicos Estaduais, mas só quando nós notificamos o MPT, Ministério Público do Trabalho, é que em alguns estados e municípios a gente começou a ter, sim, a vacinação em massa dos profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Não foi fácil,
foi desafiador, são 4 estados. Imagine que a política estadual de distribuição dessas vacinas era uma política totalmente diferente para os 4 estados. Imagine que cada município tinha a sua forma de regrar as prioridades, mas tinha que atender o Plano Nacional de Imunização. Então, tínhamos que ficar atentos nos 4 estados e em momentos distintos. Por exemplo, enquanto que Pernambuco aumentava o número de casos, né, os outros estados ainda mantinham uma certa constância. Depois que Pernambuco começa a cair, os outros estados começam a aumentar. Então, o maior desafio para o CREFIT 1 é ter que atuar em todo esse processo e respeitando o momento de cada estado, analisando o momento de cada estado. Em fevereiro de 2021, o CREFIT 1 fez uma ação em João Pessoa para lançar um software, né, que iria atuar diretamente na fiscalização, né? E em outubro, durante a 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, o CREFIT 1 foi premiado na categoria Inovação na Fiscalização, justamente pela criação e uso desse software. Eu queria que o senhor fizesse uma retrospectiva disso aí e destacasse a importância desse software e desse prêmio tão histórico na história do CREFIT 1 em 2021. Então, na verdade, essa preocupação já era antiga, né? O CREFIT 1 vem trabalhando buscando a excelência na fiscalização já há algum tempo, buscando trazer a tecnologia para dentro do processo do ato fiscalizatório. Nós tínhamos no início 5 fiscais concursados, hoje são 13 fiscais concursados, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Inicialmente a nossa preocupação era tornar esse processo o mais célere possível e a gente queria tirar ele do papel para o computador. Tentamos diversas situações que algumas foram exitosas, outras não. Quando veio a pandemia, então, a gente teve que dar um stop em todo esse processo, porque a gente passou a cuidar extremamente somente da pandemia, né? Da fiscalização do Covid. E aí, à medida que as coisas foram cedendo, aí a gente tinha condições de tocar esse projeto. Inicialmente, esse projeto nós tentamos buscar empresas que pudessem construir ou já tivessem pronto um software nesse sentido. E não encontramos, tivemos muita dificuldade. Depois, nós conversamos com um grupo que representava uma empresa de João Pessoa, do qual ali estava presente um ex-fiscal do CREFIT 1. E ficou fácil, porque por ter sido fiscal do CREFIT 1, ele conhecia todo o trâmite da fiscalização. Exatamente, na construção desse software, né? A empresa já tinha preparado um software também para instituições do governo do estado da Paraíba, e aí ficou fácil para que esse software fosse traçado para a gente. Então a gente foi acompanhando com muito carinho, como se fosse a gestação de um filho, né? O CREFIT 1 junto com essa empresa de tecnologia, e resultado, nós conseguimos colocar em teste esse software. E quando foi em fevereiro, em João Pessoa, nós convidamos CREFITOS do Brasil para tomar contato com o software. Afinal de contas, aquilo que é bom a gente tem que disseminar. E para que eles também pudessem analisar e buscar esse software também para desenvolver em suas regiões. Então começamos a usar esse software em fevereiro. Obviamente, tudo que é novo precisava de alguns ajustes, então fizemos alguns ajustes sim nesse software, né? Os fiscais retroalimentavam com as suas queixas do que é que precisavam. Os coordenadores, aqui no CREFIT 1 nós temos um coordenador do DEFIS por estado, então também traziam essas informações, e resultado desse software foi se aperfeiçoando. De modo que hoje o fiscal não utiliza mais, Álamo, papel no ato fiscalizatório. Ele fiscaliza no software, pode ser no celular, no tablet, no computador, né? Ele faz o ato fiscalizatório e o termo de visita, os autos de infração são todos feitos eletronicamente dentro desse software. Bem, a partir dali abre-se um processo administrativo. Esse processo administrativo está no software e ele aciona um alerta para os coordenadores de cada estado que precisam fazer o despacho da coordenação.
Às vezes esse coordenador já faz um despacho para arquivamento, né, dependendo do que ali está, ou para revisita, ou faz um despacho já encaminhando para o despacho da presidência. Mas às vezes o coordenador tem dúvida e precisa de um parecer jurídico, que um assessor jurídico analise aquele processo e faça um parecer. Então, dentro do software, ele já alerta a assessoria jurídica. Nós temos hoje, dentro da assessoria jurídica, 2 advogados, 2 assessores jurídicos, lotados no DEFIS, Departamento de Fiscalização. E eles recebem um alerta de que precisam emitir um parecer sobre cada caso. Então, também eles atualizam imediatamente aquele processo. Até que o processo chegue à presidência e vai ser feito o despacho ou de arquivamento ou um despacho para processo ético. Então, esse trâmite fiscalizatório dentro do software, ele eliminou por completo o uso de papel no DEFIS, de modo que no dia 19 de outubro, dentro da 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, o CREFIT 1 recebe, entre os 540 conselhos fiscalizatórios, recebe o prêmio de inovação tecnológica no ato fiscalizatório, né? E do dia 2 de fevereiro ao dia 19 de outubro, Álamo, a quantidade de papel que nós deixamos de utilizar já era equivalente a 6 árvores. E a gente já observa que a gente também contribui para a questão ambiental. Mas é importante lembrar que esse software, ele trouxe uma vantagem muito grande, não foi só no ato fiscalizatório em si. O software também, ele traz uma vantagem na escolha da rota. Então, a rota antigamente era escolhida pelos fiscais e há uma tendência que essas rotas se repitam. Como é tudo no papel, o coordenador, ao longo dos meses, ele não se lembra qual foi a rota que foi utilizada. E isso gera que alguns municípios são fiscalizados repetidas vezes e outros acabem passando mais tempo sem a presença da fiscalização. A partir do software, nós temos hoje um mapa daquele estado, da circunscrição do CREFIT 1, e a presença do fiscal, ela é acionada através de um gráfico térmico de temperatura. Então a gente tem uma noção de onde os fiscais passaram mais vezes. E aí, através do Google Maps, que é incorporado a esse software, a gente consegue escolher melhor as rotas para uma nova fiscalização. E por fim, esse processo todo, ele segue de forma digital e a gente consegue ter tudo mais célere. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos um aumento de quase 70% no número de fiscalização por cada fiscal, fazendo com que esse processo mais célere traga, além da rapidez, a gente tenha transparência para o nosso profissional. Excelente, presidente. É muito bom ver a evolução, né, no processo fiscalizatório. Mas quais são as implicações imediatas da utilização desse software, né, no processo fiscalizatório do CREFIT 1, e fale um pouco mais sobre a premiação lá na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Então, Alan, as implicações imediatas é o seguinte: se vocês acompanharem nas nossas redes sociais, através da assessoria de comunicação, na virada de cada mês, nós estamos postando todo um relatório de fiscalização. Através desse software, apenas no acionar de uma tecla, a gente tem todos os gráficos. Os gráficos das áreas que foram fiscalizadas, os gráficos dos serviços fiscalizados, os gráficos das maiores infrações em quantidade daquele mês. E isso a gente tem postado por estado na virada de cada mês. Então a gente consegue mostrar ao profissional o que realmente está sendo fiscalizado. Detalhe, nós vamos evoluir e nós queremos postar já em 2022, quando a gente fizer o relatório de fiscalização, qual o custo efetivo daquela fiscalização. Embora tenhamos o nosso portal da transparência no site do CREFIT 1, portal esse que é acompanhado pelo TCU, Tribunal de Contas da União, que é quem audita as contas do Conselho, é importante que o profissional tenha cada vez mais acesso à transparência. Então é importante que ele saiba o que é que está sendo feito com o dinheiro da anuidade, que é um tributo federal. Então, nós queremos, a partir de 2022, postar
o que foi feito na fiscalização, não é, o relatório de fiscalização, mas associado com o custo dessa fiscalização. Porque a gestão pública, ela precisa ser inteligente. Nós não podemos mais acreditar que gestão pública não dá para ser feito, tudo tem que ser privatizado. Por que na mão do segmento privado a coisa funciona e na mão do que é público não funciona? Mas funciona sim, funciona. E nós podemos, de posse dessa tecnologia, agir com mais inteligência. Por exemplo, quando você mandava um fiscal para o interior de Alagoas, você tinha um quantitativo de serviços a ser fiscalizados, uma distância em quilômetros que deve ser percorrida ida e volta. E aí você, muitas vezes, tinha um custo muito elevado para um quantitativo de fiscalização mais baixa. Na última reunião do DEFIS, do Departamento de Fiscalização, nós começamos a aprovar o seguinte, e fruto já de uma análise desse software. Né? Então, o fiscal, quando ele vai para Alagoas e ele vai fiscalizar territórios, municípios próximos à linha de divisa com Pernambuco, ele pode atravessar para o estado de Pernambuco e fazer os municípios ali do sul de Pernambuco, norte de Alagoas e sul de Pernambuco. O mesmo acontece de Pernambuco para a Paraíba, o mesmo acontece da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Então, antes nós tínhamos fiscais por estado, por unidade federativa, eles continuam obedecendo essa distribuição por estado, mas nós otimizamos essa fiscalização nessas regiões limítrofes de divisa para também minimizar o custo e tornar a fiscalização, além de mais barata, mais efetiva. Não é? Então, através do software, nós conseguimos agir com mais inteligência, tornando as fiscalizações ainda melhores, modificando inclusive horários de fiscalização para que a gente possa ter uma abrangência muito maior. E foi exatamente por isso, Álamo, que na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais nós fomos pegos de surpresa. Nós cadastramos, né, esse software que foi desenvolvido em parceria CREFITO 1 e a ANB, Empresa de Tecnologia, e fomos surpresos. Entre 540 conselhos de fiscalização no país, o CREFITO 1 foi aquele agraciado por essa premiação de inovação na fiscalização, no ato fiscalizatório. E o engraçado é que quando nós saímos de lá, diversos conselhos nos pedindo o contato da empresa para tornar esse processo de fiscalização através de um software, né, eletrônico, para todos os demais. Então fui procurado por diversos presidentes de conselho, nós fornecemos o contato, porque o que é bom tem que ser disseminado mesmo, e acreditamos que aquele software que foi criado para o CREFITO 1 exclusivamente, ele vai ter que ser moldado para ajustar-se a cada conselho profissional. Então é algo que é uma sementinha que a gente está plantando, não é? E ficamos muito felizes com isso. Eu quero aproveitar aqui esse momento e agradecer, Álamo, agradecer não só a quem desenvolveu esse software junto com o Departamento de Fiscalização do CREFITO 1, não é? Que foi a empresa ANB Tecnologia, mas também agradecer a todos aqueles que fizeram essa realidade possível. Por exemplo, os fiscais. Os fiscais tiveram que abandonar o método antigo e se adaptar a um novo método de fiscalização. Não é fácil. O ser humano ele é resistente a mudanças. E mudar por completo uma atividade, né, toda a sua linha de ação, não é fácil. Então eu agradeço aos 13 fiscais do CREFITO 1 que encamparam, vestiram essa camisa e encamparam essa mudança. Também ao setor administrativo. Nós temos hoje 5 funcionários administrativos responsáveis por tocar esse processo administrativo pós-fiscalização. E eles também tiveram que aprender a utilizar o software e trabalhar dentro do software completamente. Antes eram processos físicos, papel, e agora eles trabalham dentro do software. E também os coordenadores, são 4 coordenadores, são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estão à frente do serviço de fiscalização dos 4 estados e que também encamparam, além dos 2 assessores jurídicos. De modo que hoje todo o departamento de fiscalização concorda que foi a melhor coisa a ser feita. Mas no início não foi fácil. E eu faço aqui um agradecimento também ao todo o departamento de fiscalização, assim como os meus colegas de diretoria, porque tivemos que fazer um investimento nesse segmento e, obviamente, já tinha toda uma dotação orçamentária que a gente teve que se debruçar para modificar essa dotação orçamentária e aplicar aquilo que poderia ser aplicado como investimento dentro para esse recurso de informação, de aumentar a tecnologia
dentro do DEFIS. E, obviamente, isso tudo foi coroado, né, a cerejinha do bolo, que foi a premiação no dia 19 de outubro, em Brasília, na 5ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais. Presidente, e sempre é bom lembrar também, nessa parte, que o COFIT fez diversas mudanças no Código de Ética, principalmente nos artigos que falam com relação à publicidade. Como é que o CREFITO 1 se preparou para isso, para essas mudanças internamente? Como é que preparou o seu público externo, os profissionais, para que eles tomassem conhecimento dessas mudanças? E o DEFIS já está cobrando essas alterações, essas novas regras de publicidade? Então, Alan, a publicidade era algo que a gente vinha já há muito tempo cobrando do Conselho Federal um novo normativo, uma nova resolução. O que nós tínhamos eram 2 artigos do Código de Ética que proibia completamente a divulgação, né, de imagens, de áudios e tudo mais. Só liberava essa publicação no caso de publicações com finalidade acadêmicas, né? Bom, na verdade, o sistema COFITO-CREFITO, ele cumpre com a sua obrigação. Ele sempre teve a preocupação com o paciente. Na verdade, fisioterapia e terapia ocupacional são profissões da área da saúde e o seu objeto final é a saúde do paciente, né? O resgate dessa funcionalidade, a manutenção dessa funcionalidade, a promoção dessa funcionalidade. E a gente não pode aceitar que o mercado dite as regras para profissões da área da saúde. Por outro lado, nós precisávamos de uma flexibilização nesses normativos de publicidade, uma vez que a sociedade ela precisa saber o que é que faz o fisioterapeuta, o que é que faz o terapeuta ocupacional. Então é preciso sim divulgarmos as nossas funções, as nossas ações, o nosso fazer. Mas de maneira, obviamente, dentro de um senso ético importantíssimo e não ditado pelo mercado. Foi dessa forma que o COFITO, né, acatou a solicitação de diversos regionais e publicou a resolução 532, que revoga alguns artigos do Código de Ética e normatiza a publicidade para fisioterapia e para terapia ocupacional. É importante lembrar que o COFITO ele foi bem claro naquilo que é obrigatório existir na publicidade. E aí eu chamo a atenção, porque quando o COFITO publica a resolução 532, no Brasil houve uma comemoração muito grande. E muita gente dizendo que o COFITO liberou tudo. Opa! Não liberou tudo, né? A publicidade está liberada, mas está sob normativa. Então, o COFITO foi muito claro na sua resolução, e está de parabéns, quando ele determina o que deve existir na publicidade, o que vem junto com a publicidade. Então, vamos relembrar aqui alguns tópicos. Por exemplo, essa imagem, seja ela estática, através de foto, ou vídeo, ou texto, ela tem que representar o seu atendimento, né? A sua imagem do seu paciente. Você não pode divulgar ou publicizar atendimento de terceiro, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, você tem que colocar a data da captura daquela imagem. Isso tem que constar na postagem. Não é a data da postagem, é a data da captura da imagem, seja foto, vídeo ou mesmo do áudio. Tem que constar o nome do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional com o referido número de CREFITO. Outro detalhe, tem que ter o termo de consentimento livre e esclarecido do paciente ou do seu responsável. Ainda mais, o COFITO diz que essa imagem ela tem que ser autêntica, ou seja, ela não pode ser editada, nem pode ter filtros. Então o COFITO ele foi muito cuidadoso naquilo em que é obrigatório existir para a publicidade. Por outro lado, a resolução ela também afirma que não pode ter. Então, não pode ter palavras, sejam escritas ou faladas, textos que induzam ao cliente, o paciente, o usuário, ao sensacionalismo, a concorrência desleal, ou mesmo a técnicas infalíveis, né? Então,
Como o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional não pode dispor dessas peculiaridades, né? O sensacionalismo, a concorrência desleal e mesmo a promoção de técnico infalível, ficou a pergunta. O que são? O que é sensacionalismo? O que é concorrência desleal? Porque a gente está falando, Álamo, de futuros processos éticos. E aí envolve advogados, envolve o tribunal. O advogado na defesa daquele profissional, o tribunal são os conselheiros que vão julgar o colega fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. E como o profissional vai saber o que é sensacionalismo ou concorrência desleal? Como é que ele sabe o que está passando na cabeça do julgador? Porque tudo isso é muito subjetivo. São termos muito subjetivos e que o conselho não poderia deixar pela determinação do próprio profissional, pela cabeça. Perfeitamente. E na resolução 532 não vem explícita, como está implícita aquilo que deve constar. Então aquilo que é proibido não está explícito. Foi dessa forma e pensando desse jeito que o colegiado do CREFIT 1 se reuniu por diversas vezes e fechou com um acórdão. O acórdão, ele é o entendimento dos conselheiros do CREFIT 1, desse colegiado, e é uma forma de dizer o nosso profissional da nossa circunscrição. Olha, é assim que nós pensamos o sensacionalismo. É assim que nós pensamos a concorrência desleal. É assim que nós vamos julgar, não é? Quando você determina prática infalível, promete prática infalível. Então, esse acórdão é o acórdão 002 do CREFIT 1 e nós recomendamos aos profissionais dessa circunscrição que eles estudem a resolução 532, que normatiza a publicidade, que é a resolução do Conselho Federal, mas que também estudem o acórdão 002 do CREFIT 1, onde a gente deixa claro qual é o entendimento desse colegiado para julgar os processos que assim chegarem. Sobre como é que o DEFI já vem trabalhando essa situação, Alan, nós demos um prazo de 30 dias após a publicação da resolução para que o nosso DEFI, Departamento de Fiscalização, fizesse uma campanha educativa. E assim foi feito pela ASCOM, pela Assessoria de Comunicação. Vocês fizeram publicidade desse acórdão, fizeram a publicidade da resolução, fizeram diversas lives, né? Então o CREFIT 1, ele trabalhou na educação do profissional, na divulgação de como isso seria avaliado. E já estamos, sim, agora atuando e autuando essas infrações. E é importante lembrar que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, quando publica a resolução 532, ele já diz que as infrações àquela resolução são de natureza grave. Portanto, o julgamento no Tribunal de Ética não pode ter uma penalidade de advertência, de repreensão, porque essas penalidades previstas na Lei 6316 de 75 são penalidades consideradas leves e moderadas. Então, a penalidade ela tem que acompanhar e estar na gradação da infração. Então, se o COFIT já determina que a infração àquela resolução é uma infração grave, então, obviamente, os julgamentos culminarão com penalidades também graves. Isso é importante que o profissional observe, porque nas redes sociais eu tenho buscado o cumprimento desse normativo e não vejo. Eu vejo que há muita publicidade, é importante que exista publicidade, mas é importante que se cumpra o normativo, porque essa é a função do Conselho Federal, essa é a função dos conselhos regionais, que é cuidar do paciente que está lá na ponta, que é, no final, o objeto da fisioterapia e da terapia ocupacional. Outra iniciativa que foi muito celebrada também, agora em 2021, foi a assinatura da parceria com a Prefeitura de Campina Grande para a implementação da política municipal de saúde funcional naquela cidade. Né? O contrato foi assinado em julho e foi algo bem inédito. Né? Como se deu essa parceria e como é que anda a implementação dessa política municipal de saúde funcional? Bem, Álamo, isso é importantíssimo, né, a gente comunicar para o nosso profissional que lá no início da nossa gestão nós criamos a Comissão de Saúde Funcional, depois a Comissão de Atenção Básica, temos já uma outra comissão que é de Controle Social e Políticas Públicas e juntamos essas três comissões e fizemos uma força-tarefa.
a força-tarefa para a implantação da política de saúde funcional. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a política de saúde funcional, porque nós iríamos levar muito tempo. Eu aconselho ao profissional que queira se informar melhor, que nos acompanhe nas redes sociais e busque as informações através dessa força-tarefa, dessas comissões. E estamos à disposição, né, inclusive, para passar essas informações. Bom, e aí numa conversa com o secretário de Saúde de Campina Grande, inclusive para discutir vacinação. Mas comentávamos fora da reunião sobre saúde funcional, o ex-secretário de Saúde de Campina Grande, o Felipe Riu, ele se entusiasmou com o que a gente conversava sobre a política de saúde funcional, que é uma mudança de paradigma no sistema de saúde, né, municipal. A gente deixa de ter o filtro centrado em um único profissional distribuindo os pacientes, para que cada profissional seja o filtro daquele serviço. Então o paciente vem direto para o fisioterapeuta, vai direto para o terapeuta ocupacional, vai direto para o fonoaudiólogo, né, para que ele possa ser acompanhado por esses profissionais, né, e minimizando ou racionalizando aquelas filas de 3, 4 meses, uma demanda reprimida imensa, para que o cidadão tivesse acesso aos serviços de saúde. E a gente deixa de falar só em doença, né? A gente faz efetivamente a prevenção, porque valoriza-se a atenção básica, o profissional de saúde no território, e muitas vezes não é encaminhado somente quem está doente, mas quem precisa também, obviamente, trabalhar dentro da prevenção e tudo mais. Então, é realmente uma mudança de paradigma. O Felipe Riu levou essa conversa para o prefeito de Campina Grande, o Bruno Cunha Lima, e ele nos ouviu. Nós apresentamos um projeto, tivemos sucessivas reuniões técnicas entre a Secretaria de Saúde de Campina Grande e essa força-tarefa do CREFITO 1, e culminou com a assinatura, sim, do termo de convênio, termo de parceria entre o CREFITO 1 e a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Essa implantação leva, em média, 5 meses. Campina Grande é uma cidade importante no estado da Paraíba. Campina Grande tem aproximadamente 500 mil de habitantes, né, 400 e tantos mil habitantes, então aproximadamente 500 mil de habitantes. É importante que essa saúde funcional, a política municipal de saúde funcional, ela seja efetivada em Campina Grande, e na nossa programação iria ser efetivada agora, no mês de dezembro. Tivemos alguns contratempos, mudança na Secretaria de Saúde de Campina Grande, né, a alteração do secretário. Tivemos também uma semana inteira focada na Conferência Municipal de Saúde em Campina Grande. Tivemos também algumas paralisações dentro do CREFITO 1, por conta de adoecimento do nosso pessoal, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, das nossas comissões, de modo que agora em janeiro nós estamos retomando um processo que já tínhamos chegado na metade. São 2 etapas, 6 fases, cada etapa tem 3 fases, a etapa de implantação e a etapa de execução. Então nós estamos finalizando a etapa de implantação para começarmos a etapa de execução em Campina Grande. E a boa notícia é que também conversamos com o prefeito de Salgueiro, sertão de Pernambuco, né, Encruzilhada do Sertão, o sertão é o Cariri pernambucano. Conversamos com o prefeito de Salgueiro, que se mostrou muito empático, realmente com fortes intenções de também trabalhar a implantação da política de saúde funcional. E nós já agendamos e vamos rever agora as datas para janeiro, para uma conversa técnica entre a Secretaria de Saúde de Salgueiro e a força-tarefa do CREFITO 1. Tudo indica que nós teremos um segundo município na circunscrição do CREFITO 1, agora no sertão pernambucano, a implantar também a política municipal de saúde funcional. Doutor Silano, foi um ano agitado, né? Um ano com muitas coisas. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Você teria algum outro fato importante que gostaria de acrescentar, antes da gente encerrar aqui a nossa retrospectiva? Acrescentar que presidir um conselho é algo muito difícil, porque além de todas essas questões da fiscalização, que é o objeto do conselho, além das questões políticas, tem toda uma questão administrativa. E agora, recentemente, o TCU publicou uma nova instrução normativa para tornar ainda mais transparente as gestões dos conselhos profissionais. E nós estamos trabalhando intensamente esse final de ano, foi tudo em cima disso, né, com a contratação pelo processo de inexigibilidade de uma empresa para fazer toda a auditoria externa do Conselho, tanto de processos de compra com e sem licitação, como dos próprios relatórios contábeis do nosso Conselho. Então temos agora uma controladoria interna, temos uma empresa de contabilidade licitada e temos agora também uma empresa que faz auditoria externa dessas contas do Conselho. Tudo isso porque a ideia
é tratar de forma simples e transparente o dinheiro público e com inteligência, para que a autarquia possa produzir cada vez mais frutos, né, para o bem da população. Essa é a finalidade dela. Por fim, nós já tínhamos trabalhado a estrutura do CREFITO 1, né, nós temos uma subsede em cada estado da circunscrição, tirando Pernambuco, porque o COFITO coloca a sede do CREFITO 1 como Recife. Então, nós temos uma subsede em Maceió, uma subsede em João Pessoa, uma subsede em Natal. Essas subsedes foram todas trabalhadas ao longo da gestão, né, e melhoradas, otimizadas. Nós nos mudamos em todos esses municípios para subsedes ainda maior, para que tivesse uma estrutura melhor para receber ainda melhor o nosso profissional, né? E também acomodar a estrutura do CREFITO 1 que vem crescendo. E instauramos delegacias nas áreas de interior, interiorizando o CREFITO 1, como foi Campina Grande, como foi Caruaru, como foi Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então nós instauramos essas delegacias nessas importantes cidades dos estados. Faltava a sede, e aí nós licitamos então a reforma da sede, que deverá ser concluída agora em março. Esperamos em março, e em março a gente vai ter a reinauguração da sede, que vai estar completamente nova. É um prédio antigo, não tinha acessibilidade. Nós visamos essa questão da acessibilidade, né, para que a gente tenha uma sede ainda mais confortável, com espaço profissional, para que o profissional chegue lá, tenha um cafezinho, ele liga o computador dele, ele pode trabalhar, ele pode agendar reuniões com a equipe dele dentro da sede do CREFITO 1, né? Então, dessa forma, a gente quer receber melhor o profissional, tratar o profissional ainda melhor, para que ele tenha condições também de oferecer um serviço de excelente qualidade para a população brasileira, em especial aquela que está dentro da circunscrição do CREFITO 1. Torcilano, parabéns pelo trabalho. E a você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos assistir até aqui. Dúvidas, sugestões, críticas também, por que não? Mande um e-mail, comunicação, sem tio e sem cedilha, @crefito1.org.br. Mais uma vez, obrigado. E até a próxima.